36. E diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida, uma cidade, ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Quando a gente abre a Bíblia, né, ou pelo menos quando eu abro a Bíblia e eu leio esse texto, né, esse relato em Atos dos Apóstolos, eu não sei vocês, mas eu fico pelo menos com arrepio. Parece que sai faísca daqui, parece que sai algo daqui desse relato, porque é algo muito poderoso, é algo muito rico. Eu, quando leio a Bíblia, eu acho que já devo ter falado para vocês, né? Eu não posso deixar de imaginar a cena acontecendo, assim como um filme, né? Eu não posso deixar de imaginar aquilo tudo acontecendo. E eu estava outro dia no culto, né? Algum tempo atrás, e Deus começou a me falar desse texto. E quando eu ouvia, né? Quando falava, né, das viúvas, né, que mostravam as roupas que Tabita, ou Dorcas, eu vou chamar ela de Dorcas, tá? Tinha feito. Aquilo representa muito. Né? E como eu disse, né, isso para mim, né, a palavra de Deus é a palavra vivificada. Quando a gente lê isso, né, é vida para nós. A palavra que você lê na Bíblia, seja essa, seja outra palavra, seja outro texto que você lê na Bíblia, aquilo é vivo, porque aquilo está sendo vivificado pelo Espírito Santo. Aquilo, quando você lê, aquilo quando entra na sua mente, aquilo mexe com o teu espírito, porque você está cheio do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Então, aqui isso toma uma outra dimensão, não só a dimensão de palavras, mas toma uma dimensão viva dentro de você. E dizendo isso, essas palavras para você agora, né, eu quero continuar, e que esse texto tome essa dimensão viva, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Quem crê nisso? Diga amém. Diga amém, porque é verdade. O Espírito Santo está nesse lugar. Queridos, a gente tem passado um tempo muito gostoso, sabe? A gente estava terça-feira aqui, assim, como foi boa a reunião de oração. Venham na reunião de oração de terça-feira, sabe? O Espírito Santo está se movendo aqui. Ele se move quando, né, 2 ou mais estão juntos. O Espírito Santo está aqui se movendo. O Senhor está ouvindo e respondendo às nossas orações, né? E voltando aqui, né? O Espírito Santo de Deus, ele está vivificando essa palavra em nós. E isso que está escrito aqui está se tornando vida em cada um de nós nessa noite, amém? E eu queria entender e queria que você agora, eu quero trabalhar um pouquinho com a sua
cabeça, com a sua imaginação. Não é lavagem cerebral, tá? Fica tranquilo. Mas eu queria que você preparasse o seu cérebro, né? Porque não vai ter vídeo, vão ter palavras. Mas o Espírito Santo está mexendo dentro de você. Sabe, eu queria que você preparasse assim, a sua cabeça agora. Sabe, para imaginar, para receber de Deus aquilo que Deus tem para você hoje. Então vamos entender isso aqui como um filme. Eu quero convidar vocês para entrar num filme. O filme de Dorcas. O filme de uma discípula. A gente vê aí, né, Hollywood, às vezes vai ter o Oscar agora, e o pessoal fala, não, porque as minorias têm que ser representadas pelo Oscar, né, e as mulheres, né, então inventaram lá, puseram uma mulher em Star Wars, né, então, na Bíblia tinha muito antes isso. Dorcas, ela é a estrela desse filme, né, Dorcas. E eu queria começar com você com a parte 1 desse filme, Dorcas praticando boas obras. Então imagina você, aqui no trecho que você leu, fala assim, em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Não fala muita coisa, só fala que ela se dedicava a praticar boas obras. Então você pode imaginar a cidade de Jope, que é uma cidade de praia, é uma cidade do litoral, tem praia lá, é em Israel, mas tem praia, né? E lógico, né? Israel está na beira do Mediterrâneo, né? Então no mar Mediterrâneo, então uma cidade não muito grande, estava lá uma cidade importante, né? E estava lá Dorcas, e o texto começa dizendo, havia lá em Jope uma discípula. Agora eu quero que levante a mão, só quem é discípulo aqui. Se você entregou a sua vida para Jesus, você pode levantar a sua mão. Se faz um dia que você entregou a sua vida para Jesus, você é um discípulo. Assim como Dorcas era uma discípula. Então, sabe, todos nós somos discípulos. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto fala conosco. Assim como ela era uma discípula, nós também somos discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de Jesus. Amém? Eu e você somos uma... Então, para te convencer, fala para o seu amigo aí, fala para o seu colega, fala para a pessoa que está ao seu lado, fala, você é um discípulo, ou você é uma discípula. Né? Você é um discípulo. Dorcas era uma discípula. Então imagina o filme, você está ali olhando, né? A gente está rodando a cena do filme aqui, e está ali a cidade, né? Uma cidade com aquelas casas daquela época ali, e aí as pessoas andando pela cidade, e havia umas pessoas carentes naquela cidade, né? As viúvas, né? Havia algumas pessoas que elas não tinham como, elas precisavam de ajuda, assim como aqui em Campinas tem. Né? E a gente vê aquela discípula, né? Talvez com um véu na cabeça, eu não sei, ali conversando com aquelas viúvas. Imagina, sabe o que eu queria convidar você a imaginar? Aquela discípula conversando com aquelas viúvas, falando do que você precisa, falando, olha, eu conheci Jesus, e vendo a necessidade daquelas mulheres, necessidade daquelas outras pessoas que estavam ali, fala que ela se dedicava a praticar boas obras, ela se dedicava àquelas pessoas, ela devia ter o trabalho dela, ela devia ter as coisas, os afazeres dela, não diz a idade dessa mulher, né? Alguns falam que ela era bem nova, outras não, mas não se sabe bem a idade dessa mulher, mas fala uma coisa importante, ela era uma discípula. E ela praticava boas obras. E ela estava lá envolvida em boas obras. E é interessante que você vê que ela estava ali praticando as boas obras. E ela não tinha lido esse trecho da Bíblia, porque é no Novo Testamento, ele não tinha sido escrito ainda, mas ela concordava com o que o apóstolo Tiago diz em Tiago 1:27. Que está sendo projetado aqui daqui a pouco, fala assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ela estava fazendo isso, não é? Ela é a religião que ela praticava, ela é a religião pura e imaculada, né? Ela não estava esperando, né, na igreja, ter ali
ter um movimento, né? Vamos evangelizar na favela, vamos fazer alguma coisa. Não, ela era movida pelo amor do Senhor. Ela ia no meio daquelas mulheres e ela pregava a palavra, acredito, né? Porque eu acredito que ela não fazia só aquelas roupas que as viúvas mostraram para Pedro. Eu acredito que ela pregava a palavra também. Acredito que ela estava ali, ela estava entendendo que ela precisava ser usada naquele lugar, né? Eu creio que ela ficava na casa dela. Então, sabe, tudo que eu estou falando não está escrito aqui. Mas pensa, se coloca no lugar. Eu queria que você se colocasse no lugar de Dorcas. E pensa, se ela fazia tantas boas obras. Eu acho que ela ficava em casa planejando. E ela olhava a necessidade daquelas pessoas. Ela fala: Senhor, eu amo tanto essas pessoas. Como eu posso ajudá-las? O que eu posso fazer por elas? E ela encontrou um jeito, não é? Então, essa é a parte 1, né, do nosso filme, né? Ela olhava para aquelas pessoas, né? E ela ajudava, né? Ela praticava boas obras, né? Agora pensa você, eu e você, como é que a gente tem amado as pessoas? O que você tem planejado fazer pelas pessoas ao seu redor? Tanto da igreja quanto fora da igreja, mas principalmente para as pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas do seu trabalho, da sua escola. O que você tem planejado para elas? O que você tem pensado a respeito delas? O amor do Senhor tem movido o seu coração? Essa é uma pergunta, né, que Dorcas nos leva a pensar. Parte 2 do nosso filme aqui. Dorcas adoece e morre. Ela era tão boa. Ela era uma discípula. Ela era salva. E ela começa a ter um desconforto, talvez. Então, imagina aquelas casas, né, daquela época. Ela está ali dentro da casa. Ela começa a ter febre, talvez. Ela começa a se sentir mal. Ela passa um tempo, começa a ter alguns desconfortos. Quem já ficou doente aqui? Todos nós, né? A gente fica doente. E ela começou a passar mal. Não sei, não fala qual era a doença, quais os sintomas, mas ela estava mal. Imagina Dorcas. Imagina, você sabe o que é passar mal. Você sabe o que é ficar doente. Mas você sabe o que é ficar doente. Talvez. E as pessoas falarem assim: mas você não é cristão? Cristão não fica doente. Cristão não sofre. Tem gente dando risada, né? É verdade, né? Quer dizer, isso que eu falei não é verdade, né? Porque cristão fica doente, cristão sofre desconforto. Mas ora aí para você ser curado. E ela estava piorando. Aposto que tinha pessoas olhando para ela e falando: mas, né, pessoas contra talvez o evangelho, ou pessoas que eram crentes, estavam julgando ela talvez, mas ela era uma discípula como nós. Alguém deve ter orado com ela, que existiam outros discípulos ali, mas a doença era uma doença grave, e ela adoeceu e morreu. Pensa só naquela cidade. Tinha muita gente que ela ajudava naquela cidade. Muita gente. Agora imagina as pessoas falando da notícia: cara, você sabia que Dorcas morreu? Tá, não creio. Você está falando sério? Ela morreu. Mas poxa, ela fazia tantas boas obras, por que Deus levou ela? Isso não é justo. Por que ela morreu? Isso não é justo. Ela morreu. Por que o Simão ali do bar da esquina não morreu? Ele era um bêbado. E ela morre. Por que ele não morreu e ela morreu? O Simão do bar da esquina eu que inventei, tá? Só para vocês falarem, não está na Bíblia isso não. Mas todo mundo chamava Simão naquela época, então devia ter um Simão do bar da esquina.
Nem sei se tinha bar na esquina, né? Mas tudo bem, ele estava lá. Tinha alguém lá que eles falavam, por que não morreu ele e ela morreu? Porque o Simão do bar da esquina precisava ouvir a palavra do Senhor. E Dorcas, ela tinha cumprido um propósito diante de Deus. Mas ela estava lá, morta. Aí fala que lavaram-os, então você imagina, as pessoas chorando, uns não acreditando, outros pensando que isso não é justo. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que acontece com você, não interessa o que os outros acham. Não interessa o que os outros acham. Interessa o que Deus acha de você. Interessa quem você é para Deus. Não interessa se você está desempregado, se você está empregado, se você está doente, se você é medroso, se você não sabe falar, se você é tímido, se você é falante, não interessa quem você é e o que está acontecendo com você para os outros. O que interessa é que Deus acha de você. Sabe, mesmo as mulheres que, não, mas poxa, por que ela morreu, eu precisava tanto dela, não interessa. Interessa o que o Senhor conheça a você. Se faça conhecido do Senhor. Dorcas se fez conhecida na terra e no céu. Eu creio que ela se fez conhecida. E nós? A gente está se fazendo conhecido na terra, nas regiões celestiais também, para principados e potestades, anjos e demônios. Será que eles nos conhecem? Será que eles sabem quem nós somos? Será que eles sabem que nós somos discípulos do Senhor? Ou não? Eu quero falar ao coração de vocês, queridos. E eu estou falando ao meu coração, porque isso já falou ao meu coração. Eu, como vocês, sou um discípulo do Senhor. E isso é muito sério, né? Porque acabou o tempo dela e ela morreu. E essa é a parte que ela morre, a parte 2. Mas sabe, isso me faz lembrar alguns textos bíblicos. Em João capítulo 12, versículo 24, diz assim, Jesus disse, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem é o grão de trigo? De trigo... De tigre, de trigo, trigo. Quem é o grão de trigo? Pega seu dedinho. Faz assim. Aí agora vira para você. Isso eu aprendi com os pastores aí, da minha época. É você o grão de trigo. Então diz assim, lê comigo. Aqui ó. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus diz outra coisa, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa esperança, amém? Ainda que a gente morra, a gente vai viver, mas tem um ensinamento muito grande aqui, e eu creio que Dorcas sabia desse ensinamento, mas ela já estava morta, e nós estamos levando isso ao pé da letra, né? Porque ela realmente morreu. Esse ensinamento de Jesus fala assim, se a gente morrer para a gente mesmo, para as nossas coisas, a gente pode usar isso, mas nesse caso, eu quero usar para o que aconteceu. Ela certamente conhecia isso que Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, ele não vai dar fruto, ele vai ficar só. Sabe o grão de trigo? Se ele ficar ali separado, se eu tirar ele da terra, colocar no cimento, ele fica ali paradão, não acontece nada com ele, ele não morre. À medida que eu pego ele, coloco na terra, ele morre, ele apodrece. E aí quando ele apodrece, ele germina, e aí ele vive. Esse é o grão de trigo, essa é Dorcas, esse é você e eu. Agora eu não vou perguntar para você se você está afim de morrer, porque não é isso que eu quero pregar para você hoje. Mas será que a gente pode morrer para a gente mesmo? Será que a gente pode morrer para as nossas vontades? Será que a gente pode morrer
para ajudar os outros. Por exemplo, eu tinha muita coisa para fazer hoje, mas eu vou deixar isso que eu estou fazendo hoje, que eu gosto tanto, né, para ajudar o meu próximo, para fazer algo por alguém. Tantas coisas. E eu conheço pessoas aqui, tantos aqui ajudam e fazem tantas coisas. Morrer para si mesmo. Então, ela morreu mesmo. Ela morreu mesmo. Eu não sei como é morrer, tá? E nem pretendo saber, por enquanto. Um dia vai acontecer comigo e com você. Mas a palavra é muito clara, que a gente precisa morrer para a gente mesmo. A gente precisa morrer para que os outros recebam de Deus, para a gente alimentar os outros com o fruto que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Amém? Então é isso. Então imagina, ela estava lá, ela estava sozinha, e ela estava lá morta, né? E lavaram o corpo dela, colocaram num quarto lá em cima, e aí começa a parte 3. A parte 3 chama-se Em Busca de Pedro. Não é Nemo não, tá? Não é Buscando Nemo, é Buscando Pedro, tá? Tá em filme, né? Vai que, né? Buscando Pedro. Naquela cidade não tinha só Dorcas que era discípula, tinha outros discípulos. E ao ver ela morrendo, falaram para esses discípulos: olha, vai procurar Pedro, porque eu soube que Pedro está em Lida. Lida ficava a 16 quilômetros de distância. Vai lá correndo, não interessa, não tem bicicleta, não tem carro, não tem metrô, não tem ônibus, não tem nada. É a pé mesmo. Vai lá, corre. E eles foram. Então imagina, eles estão pegando a estrada, indo para o interior de Israel, andando. Eu não sei se é plano, não sei como é que era, mas é uma estrada de terra, eles estão indo. E eles chegam em Lida. E estava lá Pedro pregando o evangelho em algum lugar da cidade. E aí eles entram numa vendinha, né? Tá vendendo lá caldo de cana. Não tem caldo de cana lá, tá? Só para você saber. Mas estava lá vendendo alguma coisinha. Eu falei: cadê Pedro? Você viu o apóstolo Pedro? Você viu Pedro? Aquele cara que cura os enfermos. Aquele que está falando de um Jesus. É, aquele lá. Olha, você vai reto toda a vida. Gente, desculpa, essa é a minha imaginação, né? Vocês estão entrando nela, tá? Você vai reto toda a vida. Vai reto. Vai. Chegou ali, sabe, tem um montinho, tem umas pedras aí, umas pedrinhas. Você vira à esquerda. Aí tem um galpão assim, vermelho. E Pedro está lá dentro pregando. E aí eles foram, andaram reto toda a vida. Né? Você sabe quando, né, esse pessoal fala que é pertinho, né? Não é, né? E andaram, tal, procuraram, encontrar. Bom, eles encontraram Pedro e eles relataram a Pedro o que estava acontecendo. Olha, tem uma discípula, tal, e você precisa ir lá. Mas ela já morreu? Já morreu. Mas você precisa ir lá com a gente. E Pedro foi. E Pedro chegou na cidade. Então, queridos, não tinha só a Dorcas na cidade, tinha outros discípulos. E esses discípulos, eles foram, porque eles criam na palavra de Deus. Eles foram porque eles criam que ela podia ser curada, ela podia ser ressuscitada. Queridos, vocês são esses discípulos. Nós somos esses discípulos que creem que uma pessoa pode ressuscitar dos mortos, que uma pessoa pode ser curada de uma doença. Amém? Tem gente dizendo amém. Amém. Diga amém porque é verdade. Porque isso acontece, porque isso é verdade. A gente crê ou não crê em Cristo. A gente crê ou não crê na palavra de Deus. E eles creram, e eles foram. Eles falaram: não vou buscar, deixa o Pedro, ele está pregando. Deixa ele lá. Não, eles foram buscar Pedro. Eles foram atrás, né? E eles foram buscar Pedro, e eles encontraram. E aí a gente vem para a parte 4. É 4? Já perdi aqui, a parte 4. Pedro encontra as viúvas. Essa é uma das partes, eu creio assim, uma das partes mais lindas. Uma das partes mais lindas da Bíblia, eu acho. Para mim, pelo menos é.
Porque eu posso ver Pedro caminhando com aquelas sandálias na poeira, com aquela veste meio amarronzada, né, aquela roupa meio de Jedi, né, que tinha, aquela veste, ele andando, e ele conversando com os discípulos, perguntando o que aconteceu, conversando com eles. Talvez Pedro estivesse já falando a palavra para eles também. E ele chega na casa onde estava Dorcas. E ele chega e ele sobe até o andar superior. Então você pode ver Pedro subindo até o andar superior. E ele chega naquela sala onde está a morta, a discípula morta. As pessoas não gostam de ir em velório. A maioria das pessoas não gosta. É um lugar sempre triste. Mas esse momento é um momento tão especial. Porque à medida que ele sobe a escada e as viúvas lá de cima veem ele chegando e sabe quem ele é. Ele é Pedro, aquele que esteve com Jesus, aquele que estava fazendo muitos milagres. Aqueles que Dorcas talvez falasse de Pedro também. E elas viram aquele discípulo chegando. Pedro era um discípulo, não é? É mais um discípulo. E ele chega lá em cima. E as viúvas rodeiam ele. Chorando. Imagina, está aqui Pedro e um monte de viúva rodeando ele, mostrando as roupas que Dorcas fez para elas. É uma cena ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo ela demonstra algo muito especial, porque ele ficou rodeado daquelas mulheres chorando, e eu creio que elas estavam falando: olha só o que ela fez por mim, eu não tinha o que vestir. Não é? Jesus não fala, que ele fala, aquele eu estive nu e me vestistes. Jesus fala isso, eu estive nu e me vestiste. Ele fala, mas quando eu fiz isso, Jesus? Ele fala, quando você fez a uma dessas pessoas. E ali estava se cumprindo uma palavra que Jesus falou. E as pessoas estavam lá, aquelas viúvas falaram, olha o que ela fez por mim. Eram roupas, queridos. Elas estavam mostrando roupas. Mas aquelas roupas emanavam o amor de Jesus por aquelas viúvas. Você pode ver isso? Aquelas roupas mostravam quem era Dorcas. Aquelas roupas, daquelas roupas como que saía. Eu peguei do bazar, olha só. Daquelas roupas, meio que saía um incenso, sabe, uma adoração, porque era o amor tátil. Eu estava pegando no amor de Dorcas. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem isso? Aquilo era sobrenatural, aquilo era cheio do Espírito Santo, aquilo era poderoso, porque todo o amor que Dorcas amou aquelas vidas, e ela não amou porque ela precisava encher a igreja de gente, ela amou porque ela amava, ela amou porque Cristo amou aquelas pessoas, e ela era uma discípula de Jesus, e ela foi, e aquelas mulheres mostrando aquilo, o amor que Dorcas deu para elas, estava vindo à luz, estava saindo como um incenso, estava sendo mostrado para Pedro. E Pedro olhou aquilo ali. Eu não sei o que ele pensou, eu sei o que eu acho, né? É que ele deve ter sentido muito a presença de Deus, o Espírito Santo ali. E ele entendeu quem era Dorcas. E há algo da parte de Deus, porque não foi só Pedro, mas eu creio que algo da parte de Deus começou a acontecer ali, porque em momento nenhum, ninguém fala assim, Pedro, você tem que vir e ressuscitar Dorcas. A história conta a história que falaram que ela tinha morrido, as viúvas mostraram como ela as amava,
E Pedro estava ali no meio. Agora eu queria que vocês olhassem, focalizassem em Pedro, que é a quinta parte do nosso filme. Pedro estava ali, ao redor dele, viúvas. Ao redor dele, pessoas falando de alguém, uma discípula, que ele talvez não conhecia, acho que não conhecia. E aquele amor, que era representado pelas coisas que ela fez, eu creio que Deus falou com ele. Você se lembra, Pedro? Você se lembra de quando eu ressuscitei a filha de Jairo? Você se lembra, Pedro, de quando eu chamei vocês, você, Tiago e João? Você se lembra que todos estavam chorando por causa daquela menina de 12 anos, filha de Jairo? Ela estava morta. Pedro, você se lembra disso? Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Pedro também era um discípulo. Isso está em Lucas. A ressurreição dessa menina, filha de Jairo, está em Lucas. Eu pus aqui em algum lugar. Lucas capítulo 8, versículos 51 a 55. Não precisa abrir, tá? Mas eu queria que você acompanhasse comigo isso. O que aconteceu ali? Pedro, de repente, ele entende que ele pode orar por aquela mulher e ela voltar à vida. Agora se coloca no lugar, de novo, de Pedro. Você está ali rodeado por aquelas pessoas chorando. O Espírito Santo já falou com você. Hoje a gente cantou, né? O Espírito Santo está aqui, falou do amor. E ele devia estar envolvido com tudo aquilo. E aí ele se lembra e ele faz o que todo discípulo faz. O que o Mestre fez. E exatamente como o Mestre fez, Jesus, ele começa a fazer. Porque ele crê. Porque ele está cheio do Espírito Santo. Então ele entra ali naquele quarto. Porque ele era um dos que estavam com Jesus, quando Jesus ressuscitou aquela menina. E ele viu como Jesus fez. E ele começa a fazer exatamente como Jesus fez. Queridos, você vai se deparar com várias situações na sua vida. Principalmente quando você começa a se dedicar ao Senhor Jesus, a ser um discípulo, a amar as pessoas. Daqui a pouco você vai precisar orar por pessoas. De repente eu vou ter que ressuscitar pessoas. De repente você vai ter que aconselhar pessoas. O que você faz? Seja um discípulo. Como Jesus fez. Como eu vou fazer? É igual. Faz como Jesus fez. Jesus ensinou a gente a fazer as coisas. E ali, então ele faz como Jesus. Se você, lá na filha de Jairo, Jesus pôs todo mundo para fora do quarto. E ele fala isso, olha, por favor, fiquem do lado de fora, eu vou fechar a porta. As pessoas vão para fora, ele fecha a porta. Ele se ajoelha. Assim como Jesus fez, ele orou pela pessoa, orou pela Dorcas. Se você olhar lá, a filha de Jairo, ela acorda, Jesus toma ela pela mão, o que Pedro fez? Ela acordou, ele pegou ela pela mão, ajudou ela a levantar. E Jesus, o que ele fez? Pegou ela pela mão, ajudou ela a se levantar, apresentou para as pessoas, e aí ele pegou e apresentou Dorcas para as pessoas. Imagina, você está no meu filme aqui. Você está vendo, você está na pele de Pedro, e você está experimentando, queridos, você está experimentando do poder de Jesus, você está experimentando das palavras vivas de Jesus, que estão na Bíblia, que fala, se você crê em mim, você não fará apenas as obras que eu faço, mas eu vou fazer obras muito maiores. E Pedro estava ali, fazendo as obras que Jesus fez, e prestes a fazer coisas muito maiores. E aquela mulher, ela ressuscitou,
e foi levada para fora do quarto. Agora imagina só aquelas viúvas, aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam ali, aquelas pessoas ao redor da casa, ao ver aquela mulher andando, conversando, sei lá o que ela estava fazendo, mas ela estava ali do lado de Pedro. Imagina o grito de júbilo, de alegria, a mistura de choro, a mistura de alegria. Aquilo se transformou em algo inesperado. Nenhum filme de Hollywood podia prever uma coisa dessa. E de repente aquilo se torna o trigo que morreu e foi dar muito fruto. Porque depois, se você terminar ali essa história, ele fala que Pedro ficou em Jope e ali muitas pessoas creram em Jesus. E aí você vê uma discípula, queria que eu chamar os músicos aqui. Aí você vê uma discípula que ela foi exatamente como Jesus. Inclusive ela morreu e ressuscitou. Já pensou nisso? Ela foi uma discípula do começo ao fim. Ela, lógico, né? Ela não ressuscitou com o significado que Jesus morreu e ressuscitou, mas assim como o seu mestre, ela podia dizer para os outros: olha, eu morri e eu ressuscitei. Por quê, queridos? Porque Deus tinha um propósito na vida daquela mulher, e Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. O pastor Rony sempre fala, né, que enquanto a gente tem um propósito, enquanto a gente está servindo a Deus, enquanto a gente está sendo útil para o ministério do Senhor, o Senhor nos mantém aqui, e o Senhor nos mantém frutíferos, abençoados e abençoadores, não é? E essa história é a história de Dorcas, né? Essa história é a história de uma discípula. Essa história pode ser a nossa história. Pode ser a nossa história. Esse capítulo 9 de Atos conta a história de muitos discípulos. Fala de Ananias, que foi lá conversar com o Saulo, que virou Paulo. E conta de outros discípulos. Aliás, o livro de Atos conta dos discípulos de Jesus. Os atos que os discípulos de Jesus fizeram. Quem que é um discípulo aqui? Queridos, eu quero ser um discípulo de verdade. Eu queria só terminar lendo algumas coisas para vocês. Algumas anotações aqui. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Fala que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você é eterno. Você é eterno se você faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, o discípulo que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz: então ouviu a voz do céu e diz: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aquilo que você faz para os outros vai ficar aqui e vai abençoar as pessoas. Sabe, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu quero ser, sabe, essa pessoa. Enquanto eu lia, preparava a palavra, eu orei muito por mim mesmo, sabe? Eu orei por vocês, eu orei mais por mim mesmo também. Porque eu preciso viver mais essa vida de discípulo. Eu preciso ser mais esse discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo, mas eu preciso ter mais de Jesus na minha vida, assim como Jesus fez. Os discípulos, eles acreditam no que Jesus diz. Você acredita no que Jesus diz? Acredita. Creia. Creia porque é verdade. Se não aconteceu em um momento, vai acontecer em outro. O que Jesus disse é verdade e os discípulos acreditam.
A gente acredita em ressurreição dos mortos, a gente acredita em cura divina, a gente acredita no poder de Deus. Nós acreditamos que o Espírito Santo, Ele é poderoso em nós para fazer qualquer coisa. Milagres, maravilhas, dons. Nós cremos nisso, porque nós somos discípulos de Jesus. Amém? Discípulos fazem como Jesus faz, não é? Discípulos fazem o que Jesus fez, ou o que Jesus faz. Discípulos agem, não ficam sentados só olhando, só esperando o que vai acontecer. Nós agimos, nós oramos, nós falamos, nós fazemos. Discípulos, eu quero ser um discípulo que sente o que Jesus sentiu, que sente compaixão pelas pessoas. Às vezes, querido, você fechou o seu coração. Às vezes o mundo, sabe, as dificuldades da vida fecharam o nosso coração para sentir o que Jesus sentiu. Às vezes, sabe, as dificuldades endurecem a nossa vida. Endurecem, porque a vida não é fácil, eu sei. Mas a gente se deixa endurecer e a compaixão se vai. A compaixão se vai. E nesse momento agora, é um momento que Jesus quer renovar a compaixão no seu coração e no meu coração. Aquele amor, aquela compaixão que move a gente para abençoar e ajudar as pessoas. Queridos, nós precisamos ser como Jesus, discípulos como Jesus. A gente precisa ter uma atitude de amor para com as pessoas. Jesus, Ele não só tinha compaixão, sentia compaixão, mas Ele tinha uma atitude de amor. Queridos, e a atitude de amor foi a atitude que Dorcas tinha para aquelas vidas. Não é uma atitude de dó, não é uma atitude de consciência pesada, ou eu vou deixar minha consciência tranquila, eu vou ajudar as pessoas. Não é isso. É um amor fruto de uma compaixão que faz você se mover e fazer as coisas pelas pessoas, amar, pregar o Evangelho, ajudar, fazer coisas que você sabe fazer para as pessoas, fazer coisas na igreja, fazer, sabe, abençoar, tocar, abraçar, visitar, orar. Ontem mesmo eu estava conversando com os meus pais, nem falei que ia pregar sobre isso, e minha mãe falou como é importante a gente dizer para as pessoas que a gente está orando por elas, porque às vezes ninguém falou isso para elas ainda, e é importantíssimo. Isso é você amar as pessoas, você ama, você ora por elas, você intercede por elas, e aquilo acontece, você está usando, isso são obras que você está fazendo, é obras do amor que isso procede de você. Mas tudo isso, queridos, procede do amor. Jesus precisa renovar esse amor, que o quanto eu orei essa semana, para que o Senhor renovasse esse amor dentro de mim. E eu creio que o Senhor quer renovar esse amor dentro de você também. O amor pelas pessoas, o amor por aqueles que estão ao redor de vocês. Porque às vezes a gente tem ódio, às vezes a gente fala, por que essa pessoa está aqui? Ela não deveria estar aqui. E você não ama. Procurar dentro do seu coração, o Espírito Santo, permite que o Espírito Santo fale ao seu coração. Como que eu posso amar essas vidas? E meu pai ontem ele citou um livro do Bob Sorge, em que ele fala da lepra. Eu vou até usar porque ele é muito interessante. Ele fala que a lepra é uma doença que faz a gente perder a sensibilidade, e às vezes a gente perde a sensibilidade, não do nosso corpo, entende? Mas pelas pessoas ao nosso redor. E quando a gente perde a sensibilidade, a gente perde as pessoas. A lepra, ela cai o dedo da pessoa porque ela é leprosa, porque ela perdeu a sensibilidade. Ela bate, ela não vê, não sei o que, e vai machucando, ela perde o membro, ela perde as pessoas, perde as partes do corpo. Como nós não podemos perder a sensibilidade. Dorcas precisa ser um exemplo para nós, um exemplo de amor ao próximo. Eu queria que você levantasse agora, fechasse os seus olhos.
Eu creio que o Senhor está falando ao seu coração, amém? É uma história tão linda, com um final tão feliz. É uma história que nos leva a crer mais em Jesus. É uma história que nós vemos, como é legal, é bom a gente ver aquelas pessoas agradecidas, aquelas viúvas que elas estavam lá chorando, mas elas estavam agradecendo também por que Dorcas fez. Tantas pessoas aqui, a gente estava conversando com a Grace a respeito, e tantas pessoas, a gente lembra das pessoas aqui, pelas coisas que vocês fazem, queridos. A gente lembra do tempero da Terezinha. Eu vou citar alguns, mas sabe, tem muita gente. A gente lembra das coisas que o Matoso faz, ele está sempre disposto. O Serginho está sempre aqui ao redor. A gente vê as pessoas e a gente lembra do que elas fazem, porque isso é importante para a gente. E uma outra lição que nós temos lendo a Bíblia, nesse trecho, é que nós precisamos ser agradecidos às pessoas que nos ajudam, as pessoas que nos fizeram chegar onde nós estamos, as pessoas que estão sempre servindo ao Senhor em favor da gente, fazendo coisas pela gente, porque isso é fruto do amor de Deus, não é verdade? É fruto do amor de Deus. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora, que a gente quer orar. Eu não vou fazer um apelo tipo daqueles que a gente chama aqui na frente, mas eu queria orar com você agora. Mas eu sinto que é importante a gente sempre fazer algo, ter uma atitude ao receber uma oração. Se você sente que você está precisando ter esse amor renovado na sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu vou dizer que não vai ninguém aí orar, pôr as mãos em você agora, mas eu queria que você levantasse a sua mão. Sabe, você está dizendo, olha, eu preciso ter mais compaixão, eu preciso ter mais amor do Senhor. Levanta a sua mão, em fé. Você pode ter muito poucos dias de discípulo. Eu criei em Jesus, aceitei Jesus faz pouco tempo, ou muito tempo, mas eu preciso, e eu quero orar com cada um de vocês, os que estão de mão levantada e os que não estão. Mas se você está com a mão levantada, continua com a sua mão levantada. Pai amado, nós queremos olhar para a Tua Palavra, olhar para Jesus nesse momento e dizer, Senhor, às vezes a gente é tão diferente do Senhor. O nosso desejo é ser igual a Ti. O nosso desejo é fazer o que Tu fazes. O nosso desejo é amar como Tu amas. O nosso desejo é fazer milagres como o Senhor faz. Mas às vezes isso não acontece. Mas Senhor, eu oro agora por mim, pelos meus irmãos. Pai, nós nos rendemos diante de Ti. Nós nos humilhamos diante de Ti e confessamos que nós não temos amado da maneira que precisamos amar. Nós não temos amado como Jesus amou. E Senhor, nós oramos agora para que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo encher as nossas vidas com o amor do Senhor, com o amor do Senhor. Levanta a sua mão se você quer receber mais do Senhor, mais do amor de Jesus. O Senhor está derramando o amor dele. Clama agora, clama. Eu queria que você mesmo orasse. Ora pedindo, Senhor, enche-me com mais do Teu Espírito Santo, mais do Teu amor. Eu preciso mais de compaixão. Eu preciso amar mais. Eu preciso mais de Ti. Clama, ora você mesmo. Sabe, clama, pede ao Senhor agora, porque Ele está derramando mais. Ele está derramando mais do amor dEle. Ele está derramando mais do Espírito dEle
sobre você nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus nós cremos, Senhor, porque nós somos seus discípulos, e o Senhor tem promessas para nós, e o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores, e o Senhor nos ordena a ir, a pregar o Evangelho, a amar as pessoas, e nós queremos ir. Nós não queremos esperar outros mandarem, mas nós queremos ir, nós queremos tocar nas pessoas, nós queremos abraçar pessoas, nós queremos fazer coisas pelas pessoas, nós queremos amar, impor as mãos, orar, curar, abençoar. Senhor, que toda limitação agora se quebre em nome de Jesus, que toda dureza no coração se quebre em nome de Jesus. Senhor, amolece o nosso coração com o óleo do Teu Espírito, com o óleo do Teu Espírito, e tudo que veio para endurecer os nossos corações, o Senhor está tirando agora. Toda lembrança, toda experiência ruim, e o Senhor está derramando sobre você o Espírito de vida, o Espírito Santo, e Ele está amolecendo aquela crosta, aquela coisa dura, e você e o seu coração está recebendo o amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te louvamos, Senhor.